Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, agora eu vou começar a fazer os vídeos do primeiro semestre, Direito de Personalidade ou Direito Civil parte geral 1. Óbvio, né, que eu não vou começar do começo, só estou fazendo agora esses para a gente finalizar o plano. Então nós vamos ter alguns vídeos. O primeiro deles é domicílio e depois a gente vai trabalhar bens e benfeitoria. E aí eu vou ver em quantas versões ele vai ter que ser dividido para que a gente consiga finalizar de uma maneira satisfatória, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui em relação ao domicílio. Qual é a necessidade de se trabalhar domicílio? O primeiro semestre, ele é o alicerce para uma série de outros institutos que a gente vai trabalhar ao longo do curso de Direito, especialmente no curso de Direito Civil. Quando a gente começa a trabalhar domicílio, talvez ele vá começar a fazer mais sentido para vocês no segundo e no terceiro semestre, quando nós começarmos a falar sobre negócio jurídico, ato jurídico, contratos e tal, e no terceiro semestre, quando a gente começar a trabalhar obrigações, especialmente do lugar onde essa obrigação deve ser satisfeita. E, logicamente, quando vocês forem começar a trabalhar direito processual civil, o domicílio é algo muito importante. Então, aqui, até por uma questão de segurança jurídica, eu preciso saber onde é o domicílio dessa pessoa física ou jurídica com quem eu estou travando algumas relações, até para que você saiba onde procurá-la no caso de um não cumprimento ou de um descumprimento, certo? Então vamos lá, aqui em termos conceituais, ele é de origem germânica, a expressão domus traz uma noção de santuário da família, ele se relaciona intrinsecamente ao princípio da segurança jurídica, né? Para eu saber onde eu posso encontrar essa pessoa, onde ele pode ser demandado no caso de uma ação que corra contra ele e por aí vai. A primeira coisa que a gente precisa tratar aqui já disse para vocês várias vezes que isso são vídeos de apoio, que vocês precisam ainda assim se debruçar sobre a doutrina e especialmente sobre a legislação, para que vocês aprendam as diversas modalidades de linguagem jurídica, né? A doutrinária, a legislativa, a jurisprudencial. Tudo bem? Então, primeira coisa, a base legal onde vocês encontram esse Instituto do Domicílio. No Código Civil, né? A partir do artigo 70 até o artigo 78. Tudo bem? O artigo 70, ele traz aqui o conceito de domicílio, especificamente agora, nesse momento, da pessoa natural, embora a gente vá ver mais para frente que é possível sim trabalhar a questão de domicílio da pessoa jurídica, certo? Então, nós temos aqui o domicílio da pessoa natural, é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Eu extraí essa tabela que vocês conseguem visualizar aqui no material do site da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Então, é importante que nós tracemos aqui as diferenças entre morada, residência e domicílio. A morada, pessoal, vou trazer aqui por exemplo, né? Um exemplo para vocês. Vamos supor que eu vá passar as férias agora, sei lá, em Salvador. O período que eu vá passar lá, eu não estou estabelecendo a minha residência, tampouco o meu domicílio. Eu não estou transferindo nada da minha vida civil, os aspectos da minha vida para lá. Eu simplesmente fui lá a passeio. É o que nós temos aqui pelo conceito de morada. Eu estabeleci a minha morada lá em Salvador por 10 dias. Então, nós temos aqui a pessoa física que se estabelece temporariamente, ou seja, num caráter provisório, e ela não vai transferir os aspectos da sua vida civil para aquele local. Ao passo que residência e domicílio, nós temos na primeira situação um estabelecimento permanente com caráter habitual, no qual esse indivíduo ele vai transferir alguns dos aspectos da sua vida civil para lá. Ao passo que no domicílio ele tem um estabelecimento naquela localidade em caráter definitivo. Toda a vida jurídica desse indivíduo é concentrada naquele local ou é transferida para lá. Tudo bem, pessoal? Aí a gente se pergunta, há possibilidade de eu ter multiplicidade de domicílios? Sim, a pessoa natural pode ter múltiplos domicílios. Isso é tratado pelo artigo 71 e também pelo artigo 72. No 71, ele traz aqui, se porém a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva,
considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então, vamos supor que eu tenha um emprego e eu estou trabalhando nesse emprego, sei lá, 3 vezes por semana e ele é num município diferente de onde eu tinha a minha residência. Eu me estabeleço lá por 3 dias durante a semana e isso toma um caráter um pouco mais habitual, um pouco mais definitivo e aos finais de semana ou nos outros 4 dias da semana eu moro numa outra municipalidade. Há a possibilidade de ser considerado ou caracterizado como multiplicidade de domicílios? Sem dúvida que sim, especialmente se para lá eu transferir parte da minha vida, eu possa ser citado, eu possa ser encontrado e aquilo seja num caráter habitual, definitivo, ok? Também pode ser considerado como domicílio da pessoa natural, e aqui especificamente nas relações que concernem ao seu trabalho, tá? A sua profissão, o lugar onde ela é exercida. E aqui eu sempre trago para vocês o meu exemplo. Eu leciono em diversos campi da faculdade. Então, vamos supor aqui que eu lecione na Vila Maria, na Vila Prudente, na Vergueiro, Memorial e em Santo Amaro. Em qualquer um desses locais, no que concerne à minha profissão, pode ser considerado como meu domicílio profissional essas localidades. E é o que o parágrafo único traz para a gente. Olha só, se a pessoa exercitar profissão em diversos lugares, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Agora, uma coisa super, hiper importante. O que eu faço com aquela pessoa que não tem uma residência habitual? Como que eu faço para citá-la? Como que eu faço para encontrá-la? Onde será considerado o seu domicílio dessa pessoa, né? O domicílio dessa pessoa. E aqui eu trago para vocês o artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. E aqui esse lin significa lugar ou local incerto ou não sabido. Nessa situação, onde que ela pode ser citada no caso de uma demanda judicial? No local onde ela for encontrada. Certo, pessoal? E caso vocês queiram se aprofundar um pouco nessa matéria referente à competência, domicílio, no caso de um processo já em trâmite, deem uma olhadinha no Código de Processo Civil a partir do artigo 42, especificamente no artigo 53, para que vocês já se aprofundem um pouquinho mais nessa condição. E aí, pessoal, as pessoas... Quando nós estamos falando de residência ou de domicílio, eu trouxe uma condição de habitualidade ou de permanência. Mas essas pessoas, elas podem se mudar desse domicílio? O artigo 74 traz para a gente essa resposta. Olha lá o caminhãozinho da Graneiro. Posso me mudar? Claro que sim, você pode se mudar. Mas aqui eu preciso levar em consideração a redação do artigo 74. Olha lá. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com intenção, isso é importantíssimo, grife, como dizia um professor muito querido meu, que hoje é meu coordenador, professor Alexandre Pinto, grife em 14 vezes, né? Então aqui, muda-se o domicílio, transferindo a residência com intenção manifesta de mudar. E o parágrafo único traz para a gente aqui a prova dessa intenção. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Então, eu posso sim ter uma alternância, uma mudança desse domicílio. Isso tudo em relação à pessoa natural. Agora a gente vai falar um pouquinho da pessoa jurídica. A pessoa jurídica também tem domicílio, também pode ter multiplicidade de domicílios. E aqui é importante a leitura do artigo 75. Olha só, quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: inciso 1º, da União, o Distrito Federal. Dos estados e territórios, as respectivas capitais. Do município, o lugar onde funciona a administração municipal, a prefeitura. As demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem o domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Lembram-se lá da aula de pessoa jurídica, a importância do ato constitutivo ou do estatuto, lá que você vai colocar, eventualmente, se tiver várias filiais, onde vai ser o domicílio legal para a realização dos atos dessa pessoa jurídica.
E aqui nós temos dois parágrafos super importantes. No primeiro deles, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, será considerado domicílio cada um deles para os atos neles praticados. É o caso das filiais, né, pessoal? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa com diversas filiais, mas ali eles têm os atos administrativos e pode ser considerado cada uma das suas filiais como um domicílio daquela pessoa jurídica. No caso do parágrafo 2º, vejam só, se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, as empresas transnacionais, que a gente já conversou um pouquinho em sala de aula quando falávamos da pessoa jurídica, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. É necessário que tenha um local situado aqui no Brasil, para efeitos de domicílio, citação e cumprimento de obrigações. Tudo bem, pessoal? Agora a gente começa a trabalhar aqui espécie de domicílios. Nós temos 3 modalidades. O necessário ou legal, que é previsto pelo artigo 76, e nós teremos 5 pessoas que têm domicílio necessário ou legal, conforme a redação do artigo 76. O incapaz, o servidor público, o preso, o marítimo e o militar. Seja ele da aeronáutica, do exército ou da marinha, e a gente vai ver a diferença entre cada uma dessas possibilidades, tá? Uma outra modalidade, uma outra espécie de domicílio é o voluntário, aquele que eu escolhi para ter a minha residência, o meu domicílio em caráter habitual, em caráter permanente, ok? E o foro de eleição, aqui o domicílio de eleição previsto pelo artigo 78, vamos imaginar aquela possibilidade de multiplicidade de domicílios. Vamos supor que eu tenha vários domicílios aqui no estado de São Paulo, em que habitualmente eu esteja em cada um deles. Eu posso, para efeitos de cumprimento obrigacional, eleger um deles, então só receberei citações, só serei demandado no endereço tal, no domicílio tal. Isso é um foro de eleição, o que a gente vai ver no artigo 78. Então aqui, só para a gente desmistificar e dissecar esse foro, aliás, esse domicílio necessário ou legal. Olha só, o artigo 76. Tem domicílio necessário incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. E o parágrafo único desse artigo, ele me diz onde é necessariamente o domicílio legal dessas pessoas. Então, o do incapaz é o do seu representante ou do seu assistente. Do servidor público, o lugar em que ele exerce permanentemente as suas funções. O do militar, onde servir. E sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, pessoal, não confundam o marítimo com o militar da Marinha, tá? O marítimo aqui é, sei lá, o capitão do MSC Favolosa. Tudo bem? Onde que vai ser o domicílio legal ou necessário do marítimo? Onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que ele cumprir a sua sentença. Agora, pessoal, se esse preso estiver foragido, onde vai ser o domicílio dele? Vamos pensar um pouquinho? Lembra lá do artigo 73? Se eu não sei onde ele reside, onde é a sua residência, onde é o seu domicílio, o que eu vou fazer? Onde ele for encontrado, será considerado o seu domicílio, uma vez que ele está foragido, certo? O 77 fala para a gente em relação ao agente diplomático no Brasil. Se ele, quando for citado no estrangeiro, ele alegar que não pode ser citado ali por questão de extraterritorialidade, sem ele dizer onde é o seu domicílio aqui no país, o seu domicílio será demandado como se fosse lá no Distrito Federal por ele ser um funcionário, um servidor público da União. Ou no último ponto do território brasileiro onde ele esteve, onde ele teve esse domicílio, certo? E lá o foro de eleição ou domicílio de eleição, aqui, mais corretamente dizer o domicílio de eleição, nos contratos escritos poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Tudo bem, pessoal? É o que nós tínhamos aqui para falar sobre domicílio. Eu espero vocês nos nossos próximos vídeos e especificamente na nossa sala de aula, tá bom? Não me abandonem lá, tá? Beijão, pessoal. Até já!